nós queremos separar aqui e fazer um entendimento. O que é a hidráulica de deslocamento dinâmico e o que é a hidráulica de deslocamento positivo. A hidráulica de deslocamento positivo é a hidráulica que é utilizada nos guindastes, que é utilizado no setor móvel, que é utilizado no agro, que é no naval, é para pegar cargas, é para fazer funções que requer forças. Já a deslocamento dinâmico é simplesmente para eu deslocar um fluido de um ponto para outro, ok? É muito utilizado em irrigação, é muito utilizado na construção civil, também é utilizado também em biomedicina, né? Na parte de farmacêutica, é muito utilizado deslocamento dinâmico, ok? Que são as petroquímicas, tá? No próprio petróleo e gás é utilizado muito bombas de deslocamento dinâmico para deslocar fluidos, né? Para fazer mistura também de fluidos, né? Fazer esses fluidos se misturarem e atingir a densidade adequada ou a composição química que se espera desse fluido. Também é muito utilizado também no bombeio de combustíveis, ok? Da própria água, né, potável, água industrial, muito utilizado a deslocamento dinâmico. E a gente precisa, como especialista de hidráulica, interpretar isso e fazer uma separação do que é uma bomba de deslocamento dinâmico, do que é uma bomba de deslocamento positivo. Pessoal, a gente programou a aula para finalizar às 21h30, então nós vamos estar fazendo isso. Durante a aula, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer pergunta no chat, tá? Faz a pergunta, para que a gente possa estar trazendo a resposta da pergunta de vocês no próprio grupo, tá? E dando seguimento à próxima videoaula que a gente vai estar fazendo também, ok? Pessoal, então já separamos o que é a NFPA, National Power Fluid Association. Então, é uma norma, uma associação que normatiza, né, potência hidráulica, fluidos voltada à potência hidráulica, equipamentos voltados à potência hidráulica, componentes voltados à potência hidráulica. Nós já separamos o que é deslocamento positivo, pertence à parte de potência. Nós separamos o que é deslocamento dinâmico, ok? Que não é a área do nosso estudo, mas é importante que nós tenhamos conhecimento sobre isso, tá? E qual é o próximo passo agora da gente seguir com a nossa organização, como a gente prometeu. Precisamos organizar cada assunto na sua devida gaveta. E a próxima questão que nós vamos tentar trazer e tratar assim na devida gaveta é compartilhando com vocês também uma outra documentação que também vai dar um entendimento de uma outra hidráulica que nós também vamos estar estudando, mas que agora é normatizada por outras normas, e não pela National Fluid Power Association, não pela Associação Nacional de Potência Hidráulica, mas, por exemplo, pela ENSE, pela API, pela norma API. É um exemplo aqui que nós vamos estar dando. Rapidamente, para a gente seguir com outro tema da nossa aula. Deixa eu achar aqui qual é aqui. E está compartilhando aí a tela com vocês. Bem, está aí compartilhamento de tela e uma outra documentação aqui que fala sobre o ring joint, né? Que são ring joint gaskets. Né? Nós estamos falando de juntas metálicas, né? Que são muito utilizadas em sistemas hidráulicos. Só que agora é importante nós compreendermos, é utilizado em sistema hidráulico? Mas qual o sistema hidráulico que é utilizado? Né? É muito utilizado em sistemas hidráulicos industriais e às vezes a gente não tem assim um entendimento de conseguir separar o que é uma hidráulica, por exemplo, de um guindaste, o que é uma hidráulica, por exemplo, de um BOP, Blowout Preventer, ok, pessoal? O que é uma hidráulica de um sistema de MPD, Managed Pressure Drill, que é gerenciamento de pressão de poços de petróleo. E aí a gente, às vezes, não consegue ter um entendimento adequado para a gente organizar determinados assuntos ou até mesmo seguir com o nosso campo de pesquisa, com o nosso campo de estudo. Por isso a importância de estar se atentando quanto a isso. Então nós temos aqui um gasket, né, um rig joint, que ele é normatizado pela API, que é a Associação Internacional Petróleo, é um instituto, né, nacional, é um instituto, não uma associação, é um instituto. Ok, pessoal? Então, o que acontece aqui? A gente precisa entender que a API, ela determina, por exemplo, a API 7K, a API 6A, a API 17K, tem a D, ok? E cada norma dessa diz respeito a equipamentos específicos e valores de pressões específicas. E são pressões mais voltadas a equipamentos com foco a petróleo e gás, ok? Observa que aqui nós temos alguns materiais de fabricação, tipo alloy, tá ok? Como anel,
um carbono de baixo aqui, ó, tá? Um aço carbono. Então, titânio, temos titânio, tá? Titânio grau 2. Então, são materiais onde essas juntas são fabricadas. E aí, muitas das vezes, a gente passa por determinados equipamentos a bordo ou numa área de produção, e a gente vê essas juntas, e a gente vê equipamentos hidráulicos, franges, e a gente fica pensando que tudo é hidráulica, então tudo é igual. Não, não é igual. Por mais que seja hidráulica, são normatizadas em normas diferentes. E é importante que o especialista de hidráulica tenha conhecimento de como isso se organiza, de como isso se comunica com ele. Okay? Então é esse entendimento que eu quero passar para vocês, trazer esse conceito de entendimento. Ah, Sérgio, o especialista de hidráulica, ele estuda a hidráulica API, estuda a hidráulica API também, estuda. Tá? Só que ele tem uma separação, tem um entendimento de separação. Que, por exemplo, uma mangueira fabricada para um guindaste offshore, não é uma mesma mangueira fabricada para atender um BOP. A norma é outra. Né? Uma mangueira projetada para atuar num sistema de deslocamento de fluido do top driver, né? Na parte ali de drilling. Não é a mesma norma. Agora estou falando de API 17K, estou falando de outras normas. Okay? Por mais que seja um componente hidráulico, que é uma mangueira hidráulica industrial, a norma é outra. Então é importante ter esse entendimento. Inclusive, quando se parte para a área de alimentos, tá? A norma muda também. Mangotes hidráulicos que faz deslocamento de alimentos. Por exemplo, um mangote de fluido que desloca água, né? Potável. Okay? É importante a gente ter esse conhecimento e entender como que as normas que são de responsabilidade de especialização do especialista de hidráulica, conseguir interpretá-los, porque elas se comunicam conosco, é assim que o fabricante, é assim que a engenharia se comunica conosco, é através de documentações, e nós precisamos ter entendimento de interpretar, de dominar esses conceitos de normas, tá ok? Aqui é um exemplo, pessoal, de junta de vedação, né? Que no caso, por exemplo, das válvulas de guindastes, offshore, nós estamos falando assim de ORG, nós estamos falando de um Packer, né, no máximo. Né? Já na área API, nós estamos falando de gaskets metálicas. Nós estamos falando de vedações que são metálicas e que elas são energizadas. Observa que esse flange aqui, ó, quando ele é torqueado um com o outro, existe um groove, existe um formato de groove aqui, ó, de cunha, formato de cunha, tá? E se esmaga, né? Então o groove, com o torque sendo aplicado na sua sequência adequada de torque, que tem que ser adequada para cada junta, né? A mesma sequência de torque, por exemplo, que se aplica nesse modelo de gasket aqui, muitas das vezes não é a mesma sequência de torque que se aplica em um anel BX. Esse aqui é um anel BX, okay? Porque ele tem um formato de cunha em X. Ó. Observa que tem uma cunha aqui, ele é um formato de X em cunha. E então é chamado de gasket metallic, né? BX, anel BX. Já o de cá não. O de cá não é um anel BX. Okay? Então aqui são alguns detalhes só de uma forma mais ampla para que depois a gente vá afunilando e tratando de forma específica de cada assunto específico. Lembra, primeiramente nós temos o objetivo de gerar uma padronização, uma organização, para que assim a gente trate de assuntos de uma forma correta. Nem toda pergunta que tem uma determinada resposta, essa resposta vai ser a mesma para determinada situação. Então eu preciso saber de que equipamento está sendo falado para que eu interprete a norma pelo qual aquele segmento industrial existe, para qual aquele equipamento foi projetado, para que eu dê a resposta baseada em uma norma, em um padrão. E esse padrão que foi dado essa resposta, ele não se aplica para outro. Eu preciso saber qual a norma que rege essa tecnologia, esse segmento industrial, para que então a resposta possa ser aplicada. Exemplo de resposta. Qual a pressão de teste que tem que ser feito após uma produção de uma mangueira hidráulica? Eu fabriquei uma mangueira hidráulica e a norma diz que depois que uma mangueira hidráulica é crimpada, os terminais da mangueira é montado, eu preciso fazer um teste, um hydraulic pressure test nessa mangueira. Qual é a pressão que tem que ser aplicada? Qual é o tempo que tem que ser aplicado? Qual é o fluido que tem que ser aplicado? Qual é o critério de aceitação? Qual a perda que pode se ter? Qual é o critério de aceitação em termos de ou a mangueira aumentar comprimento ou reduzir comprimento? Não existe uma resposta. A resposta é de qual componente específico que nós estamos falando. Aí eu consigo identificar de qual mangueira está sendo falada, de qual segmento industrial, qual a norma que está sendo aplicada, eu interpreto a norma e a norma vai me dizer quais são as especificações definidas para esse teste. Então é muito importante
Não achar que porque todo teste é feito, na sua maioria, com 1,5 vezes a pressão de trabalho, 15 minutos pressurizado, que toda mangueira hidráulica eu vou fazer desse jeito e vou achar que eu estou seguindo o padrão adequado da norma. Não, não é assim que acontece. Okay?